Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diário Espiritual. Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 23 de julho. E vamos pedir que o Senhor abençoe a cada um de nós e também abençoe essa nossa evangelização que estamos fazendo através dos meios de comunicação. Que Deus esteja aí na sua casa, abençoando a você e toda a sua família. E nós vamos conhecer mais uma vez a história de mais um santo e também vamos ler a palavra de Deus e refletir aqui no nosso programa. E hoje, nesse dia 23, a igreja celebra Santa Brígida. Então vamos conhecer o breve histórico dessa santa. Santa Brígida dedicou-se aos serviços dos mais necessitados. A santa de hoje nasceu na Suécia no ano de 1302. Ela foi entregue em casamento a um jovem chamado Wulfon, príncipe de Nerícia. Ao casar-se com Wulfon, Santa Brígida assumiu, com orações e sacrifícios, a missa de lutar pela conversão de seu esposo, um homem entregue aos vícios e paixões desregradas. Santa Brígida alcançou essa graça e, juntamente com seu esposo, numa vida com muitas práticas de piedade. Foram as diversas peregrinações até que, aos 32 anos, Wulfon veio a falecer. Agora viúva e mãe de 8 filhos, Santa Brígida dedicou-se inteiramente aos serviços dos mais necessitados, cuidando dos enfermos dentro de um hospital fundado por ela mesma e por seu esposo. E tudo isso sem perder de vista a formação cristã de seus filhos. Devota do Sagrado Coração de Jesus e da Santíssima Virgem, Santa Brígida passava horas em adoração a Jesus sacramentando. Inspirada pelo Espírito Santo, fundou-se uma ordem feminina e outra masculina. Consagrou-se na vida religiosa e, em meio a sofrimentos e inspirações reveladoras do próprio Jesus, aprofundou-se no mistério... Vou continuar de novo. Consagrou-se na vida religiosa em meio a sofrimentos e inspirações reveladoras do próprio Jesus. Aprofundou-se no mistério do Cristo crucificado, até que mergulhasse definitivamente neste mistério, quando em Roma, aos 71 anos, entrou na eternidade. Santa Brígida, rogai por nós. Vamos tomar alguns pontos que vai nos ajudar a refletir a nossa santidade a partir também da imitação de Santa Brígida. Primeiro, nós vamos perceber a luta dela pela conversão do seu esposo. Um homem entregue aos vícios, às paixões. Santa Brígida rezou, lutou para a conversão do seu esposo e, com certeza, aquele que busca, aquele que pede, aquele que luta, consegue. E ela conseguiu, então, a conversão do seu esposo. Ela sempre se dedicou ao serviço dos mais necessitados, levando também assim o seu marido a se dedicar a esse serviço. E sem perder de vista, ela continua a formação dos seus filhos. Seu marido vindo a falecer, ela continuou sendo essa cristã, dedicada aos pobres, aos necessitados, mas sem esquecer de dar uma boa formação cristã para os seus filhos. Sempre devota ao Sagrado Coração de Jesus, Santa Brígida passava horas em adoração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, como os santos nos ajudam a viver esse processo de santidade. Primeiro, nós vimos aqui na vida de Santa Brígida que ela rezou incansavelmente pela conversão do esposo. Ela não deixou de dar uma boa formação cristã para os seus filhos. Mas tudo isso era sustentado, toda essa jornada era alimentada por essa oração e a dedicação dela à adoração ao Santíssimo. E hoje, nas nossas igrejas, em muitas igrejas, o Santíssimo passa horas e horas, dias e dias, sozinho, sem a visita de muitas pessoas. Que ao ouvirmos o exemplo de Santa Brígida, também nós sintamos o nosso coração aquecer, para que também nós possamos dirigir a comunidade, dirigir a igreja e também fazer a nossa adoração ao Santíssimo, para que o Santíssimo não fique sozinho, mas Ele que está lá se faz prisioneiro para acolher, esperar a cada um de nós, para manifestar a sua graça, o seu conselho na vida de cada um de nós. Se você, meu irmão, minha irmã,
está desesperado, está desencontrado, está triste e desanimado, eu te motivo a ir até uma igreja e fazer então a sua adoração ao Santíssimo, e você vai perceber com certeza o quão bem vai fazer isso na sua vida. Santa Brígida, rogai por nós. E agora, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus com certeza sempre esteve presente na vida de Santa Brígida e precisa estar presente na minha vida e também na sua vida, para que nós possamos trilhar um caminho seguro. Por isso, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos meditar essa palavra que nós acabamos de ouvir no nosso programa. E nós vimos aqui o sinal de Jonas, Jesus dizendo a respeito do sinal de Jonas. Ou seja, os escribas e fariseus queriam que Jesus desse um sinal. Eles não estavam acreditando que Jesus de fato seria o Salvador. Duvidavam, colocavam 1000 interrogações para acreditar em Jesus. E Jesus disse: vocês querem acreditar? Mas nenhum sinal será dado a vocês. O que vocês precisam fazer? É acreditar no sinal de Jonas. E Jesus retoma o livro de Jonas e fala: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e depois ele conseguiu sair de lá e foi pregar a palavra de Deus aos habitantes de Nínive, assim também o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que Jesus está dizendo aqui? O sinal que vai ser dado é a morte e a ressurreição de Jesus, que será o grande sinal, o grande milagre, para que todas as pessoas da terra possam acreditar. E, infelizmente, muitas pessoas ainda hoje têm a mesma postura dos mestres da lei e dos fariseus. Ainda ficam pedindo sinais para acreditarem em Jesus. Porém, Jesus também hoje quer dizer para esses incrédulos que o único sinal que ele vai mostrar para nós é o sinal da sua cruz. Então, todo aquele que quer perceber que Jesus realmente é o Salvador, precisa olhar, contemplar a cruz e ver lá o amor de Deus encarnado para manifestar a glória, manifestar a salvação de toda a humanidade. E aí ele diz que os ninivitas se levantarão e condenarão essa geração, porque Jonas é muito inferior a Jesus. E ele, passando ali, anunciando a palavra, eles se converteram e mudaram de vida. Vestiram sacos, colocaram cinzas sobre suas cabeças, porque ouviram o pedido de Deus para mudarem de vida. E ali Jesus, que é o Deus encarnado, que pede a mesma coisa, ou coisa mais simples, e eles não querem aderir a esse chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. A rainha do sul também, ela vai, assim, condenar essa geração, porque ela veio de tão distante, uma pagã, que não era objeto, em primeiro lugar, da salvação, mas ela, ouvindo falar de Salomão, ela deixa a sua terra e vai
até lá Salomão para ouvir a sabedoria. E ali Jesus é o sábio dos sábios e os fariseus e os escribas tapam os seus ouvidos para não ouvir o que Jesus tem a dizer ou se fazem de desentendidos. Que nós também hoje aqui, que ouvimos essa pregação, tenhamos o coração aberto, que nós não fiquemos pedindo milagres como os escribas e os fariseus, mas, pelo contrário, que nós possamos olhar, contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e perceber ali o amor salvador de Deus por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos, caríssimos irmãs, depois que nós acabamos de meditar essa palavra de Deus, vamos consagrar toda a nossa vida, todos os nossos bens a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Deus concede a graça de que essa água que você preparou seja abençoada, para que você possa, assim, tomar dessa água, que você possa aspergir essa água, trazendo cada vez mais a bênção, a graça de Deus para a sua casa e para a sua família, e possa expulsar para longe dela tudo aquilo que é nocivo, tudo aquilo que afasta de você fazer a vontade de Deus. Lance para longe toda dúvida de não acreditar que Jesus é verdadeiramente o Messias. Então acompanhem com muita devoção e muita fé esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, terça-feira, terço com as mulheres às 18h50 na Matriz. Às 19h30, Santa Missa logo após a missa terço dos homens. É só isso? Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final desse programa de segunda-feira. Temos toda uma semana ainda pela frente, então vamos pedir a bênção de Deus que acompanhe a cada um de nós, a cada dia, a cada instante, essa nossa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde, um forte abraço e até amanhã com mais um programa diário espiritual.